Boa noite, boa semana para todos os nossos telespectadores de Goiânia e de todo o estadão de Goiás, onde chega o sinal limpo digital da TV Serra Dourada. Começando com muita informação, os principais fatos que movimentam o estado, tudo o que está acontecendo em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Tem também as notícias do meio artístico brasileiro. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer no programa de hoje. Feirantes de Goiânia cobram solução para a falta de vagas de estacionamento. Trindade já vive o clima da Romaria do Divino Pai Eterno, que começa na sexta-feira com a grande novidade, o maior sino do mundo. O feriadão de Corpus Christi terminou com 3 mortes nas rodovias federais de Goiás e flagrantes de imprudência. E no quadro Inteligência Emocional, como adolescentes e influenciadores podem lidar com conflitos e exposição nas redes sociais. Essas e outras notícias a partir de agora no Tá Na Hora Goiás. E vamos lá para dizer que o feriado prolongado de Corpus Christi terminou com um saldo triste nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Foram 3 mortes, além de flagrantes de imprudência e abuso no trânsito. Para que vocês tenham uma ideia, teve um motorista fazendo cavalo de pau, sabe onde? Em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Goiânia. Vamos acompanhar os detalhes dessa reportagem com Almir Costa. O balanço dos 5 dias da Operação Corpus Christi nas 9 rodovias federais que cortam o estado apresenta queda em alguns índices em relação ao mesmo feriadão do ano passado. Houve redução no número de feridos e de mortes. No entanto, 3 pessoas perderam a vida em acidentes. Uma delas foi um homem de 36 anos. Ele estava numa moto na BR-414, no município de Corumbá de Goiás, e numa ultrapassagem em local proibido, bateu de frente em um carro. Ele morreu na hora e os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Na BR-153, no município de Morrinhos, foi uma mulher de 24 anos que também morreu. Ela e mais 2 pessoas, inclusive uma criança, estavam sem cinto de segurança e todos foram arremessados para fora do veículo. Os 2 sobreviventes estão internados em estado grave. A PRF constatou uma redução importante também nos flagrantes de embriaguez ao volante. No feriadão do Corpus Christi de 2024, foram 119 casos contra 41 deste ano. Entre os flagrantes deste feriadão está o de um caminhoneiro que dirigia bêbado pela BR-153 no município de Campo Norte. O senhor não tem condições de dirigir, não. Vai direto para a delegacia agora. O motorista foi preso e pode perder a carteira de habilitação. Segundo a PRF, a redução dos flagrantes é consequência de uma atuação mais efetiva para combater esse tipo de infração. A PRF bateu pesado na questão da embriaguez ao volante, claro, sem deixar de lado as outras infrações, mas foi isso. A PRF intensificou tanto por ser um feriado prolongado, quanto pelo período, né, de festa junina, pré-férias. Então, essa fiscalização foi determinante para isso. Muitos motoristas exageraram no excesso de velocidade. A PRF realizou 2.470 autuações contra os apressadinhos e 360 multas por ultrapassagens em locais proibidos. Inclusive de um motorista deste carro branco, flagrado por uma viatura fazendo isso. Ele foi multado 3 vezes. Esse condutor ele foi flagrado ultrapassando em uma curva, depois ultrapassando sobre uma ponte e mais para frente ultrapassando em linha contínua amarela, que é uma situação proibida também. Uma outra ocorrência que também chamou a atenção aconteceu longe das rodovias federais. Foi aqui neste cruzamento do setor marista, em frente ao prédio da sede da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, onde um motorista durante a noite achou por bem fazer manobras radicais aqui neste local. O motorista de um Chevette de cor cinza dá vários cavalos de pau no meio da rua. É mais caro se for aqui? Se for aqui na frente é mais caro? Nossa. É mais caro, é mais milhão. Jovens que filmam as manobras radicais e proibidas ainda debocham do ocorrido. Carro fazendo bagunça, homem feliz. Esse aqui vai sair nas páginas de fofoca de Goiânia tudo. Falando, jovens aprontam em frente ao prédio da PRF. Segundo o assessor de comunicação social da PRF,
As imagens vão ajudar a identificar o autor dos cavalos de pau, que deve ser punido. Situação totalmente irresponsável. A PRF, assim que tomou ciência, já começou as investigações para tentar identificar essa pessoa e repassar, claro, às autoridades competentes para punir essa pessoa, porque esse fato ele não vai ficar impune. O que ele cometeu fazendo tudo isso aqui? Olha, dirigir de forma perigosa dentro de uma cidade ou numa rodovia, gerando perigo para as outras pessoas, para os terceiros, isso é um crime de trânsito. Então a pessoa pode responder por isso, né? E se ficar caracterizado qualquer outro tipo de crime, ele vai responder também. Tudo isso tem que ser levantado para passar para as autoridades. Acima de tudo é uma afronta, né? Com certeza, né? A pessoa coloca, além de tentar afrontar as autoridades, ele coloca as vidas em risco, né? Que é o que é mais perigoso, o que é pior ainda. Um grande absurdo. E vamos falar agora de um grave acidente que aconteceu hoje em Goiânia, nesta segunda-feira. Um motorista de caminhão acabou ficando preso entre as ferragens. E quem traz todos os detalhes ao vivo sobre este acidente, o que aconteceu com o motorista, como é que está a situação de momento, é o repórter Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, toda a audiência do nosso Tá Na Hora. Foi o ajudante do motorista, viu, Sandy, que ficou preso. Estamos aqui na Rua Cristo Redentor, Jardim Petrópolis, em Goiânia. Rua Cristo Redentor, bem ao lado de uma praça, inclusive, cruzamento com a Rua Neto, tá aí o caminhão, viu, Sandy? O caminhão acabou batendo no poste. Realmente um acidente sério aqui na tarde desta segunda-feira. Tá ali o poste, nesse momento a região sem energia, o poste foi triturado com o impacto do caminhão. Aqui ó, o cruzamento da Avenida Neto, essa Rua Neto é a que desce. Inclusive a Rua Neto dá acesso aqui ao Jardim Petrópolis, mas se a gente pegar a parte de cima, a Rua Neto vai sair na rodovia dos Romeiros. Estamos a pouquíssimos metros da rodovia dos Romeiros, a gente consegue mostrar o movimento dos veículos passando por ali, ó. Então a Rua Neto é essa que sobe, que chega na rodovia. E essa que nós estamos é a Rua Cristo Redentor. Foi um grande livramento. Olha como é que ficou o caminhão, Sandy Júnior. O caminhão, inclusive, olha o detalhe, olha a porta do veículo teve que ser retirada pelo Corpo de Bombeiros porque a perna do ajudante ficou presa. E aí foi um trabalho aí do Corpo de Bombeiros, inclusive com auxílio da Polícia Militar. E a boa parte da história, Sandy, é o seguinte, eu estou posicionado logo abaixo aqui, ó. Detalhe é esse aqui, ó. Olha, uma espécie de ribanceira aqui, claro que é menor, não vamos exagerar tanto, mas olha aqui, tem uma parte baixa, essa aqui é uma praça. Não sei se a gente consegue mostrar pelas imagens, uma praça que, inclusive, crianças estavam brincando no local no momento do acidente. Foi por muito pouco que o caminhão chega aqui, ó, nessa parte onde as crianças estavam brincando. Poderia ter acontecido uma grande tragédia. Nesse momento, o pessoal aqui da Equatorial já está fazendo o trabalho para fazer a substituição do poste. Está ali a equipe, a área, inclusive, está toda isolada. E eu quero saber mais detalhes em relação ao ajudante do motorista que foi levado para o GOL. O GOL também, que fica muito perto daqui. Foi uma ação rápida do Corpo de Bombeiros, foi levado para o GOL. E ao meu lado, Santos, inclusive até para a família do motorista ficar tranquila, o motorista está do lado aqui. Muito boa noite. Como é que foi esse acidente? Você foi fechado por um outro veículo? Eu estava vindo aqui da entrega que eu fiz a 500 metros aqui atrás. Na virada aqui da esquina aqui, eu ia virar a minha esquerda e o outro veículo não para e não parou. Para mim não bater nele, eu tirei. No tirar, eu acertei o poste e logo em seguida encostei na árvore. Foi livramento, então, para o carro que furou o pare. Exatamente. E o carro foi embora? E o carro foi embora, não parou. Nem notícia dele? Não sei nem que veículo é. Eu sei que era um veículo branco. Você livrou o carro, mas acabou, infelizmente, batendo no poste. Por pouco não caiu na área onde as crianças estavam brincando nessa praça. Exatamente. E como é que está o seu companheiro, seu ajudante que estava do seu lado, que acabou sendo atingido? O meu ajudante acabou de sair, né? Foi socorrido lá para o UGOL. Sentiu muita dor na canela e foi lá, só machucou a carne mesmo, não teve nada. Não teve fratura, não? Não teve fratura nenhuma,
Tá bem. Tá bom, tá bem. Até para os familiares ficarem um pouco mais tranquilos aqui pelo Tá Na Hora. Muito obrigado pelas informações. Está aqui o motorista, ele que estava conduzindo o veículo, contou os detalhes para a gente em relação ao que aconteceu. E eu quero agora mais informações. Sargento Escher, da Polícia Militar, que inclusive está marcando presença, inclusive ajudando a isolar essa área, porque realmente a situação aqui é muito complicada, né? E como tem muito movimento, para que os outros motoristas não possam provocar outros acidentes, Sargento, a ação rápida do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar nesse local, que o risco foi muito grande. Como o senhor verifica, tem um fio de alta tensão no local que foi ser retirado, que corria o risco de vida do motorista quanto ajudante pelo fio de alta tensão. Depois eles serraram, cortaram a porta e com macaco hidráulico conseguiram um espaço para retirar a perna, o pé, que estava preso na cabine do caminhão. Depois, prestando socorro, sendo encaminhado o ajudante do caminhão para o Gol. A gente aproveita esse momento, Sandy Júnior, até nós estamos aqui ao lado da rodovia dos Romeiros, aproveitar e para dizer, porque vai ser grande o movimento essa semana, já está intenso o movimento na rodovia dos Romeiros, vem a festa de Trindade, inclusive um trabalho espetacular por parte da Polícia Militar, o batalhão também rodoviário, que faz um trabalho excepcional, orientar todos os motoristas a terem muito cuidado, inclusive nessa região, por causa da grande circulação de veículos e também de pedestres durante a rodovia, durante a festa de Trindade, nessa rodovia, não é isso? Sim, senhor. Nessa época aumenta o movimento de veículos, tanto na rodovia quanto nas ruas adjacentes também, juntamente com o batalhão de trânsito, apoiando no caso dessa ocorrência o Corpo Bombeiro. Muito obrigado, Tenente Escher, dando essas informações, até trazer esse alerta para quem está acompanhando o Tá Na Hora. Muito cuidado, então. Eu fiz questão de trazer essa informação. Estamos bem ao lado aqui da rodovia dos Romeiros e grande será o fluxo de veículos e também pedestres em toda essa região. Por falar em região, teve outro acidente nesta segunda-feira, Sandes, em uma outra rodovia também importante aqui da região metropolitana. Estamos falando da GO 070. GO 070, um acidente inclusive grave. Na 070, a vítima ficou inconsciente, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Inclusive, nós já vamos colocar as imagens aqui, porque a equipe Garra do Corpo de Bombeiros foi acionada. A equipe Garra 02 foi acionada para atender o atropelamento motocicleta na rodovia 070, sentido Goianira, que é uma rodovia importante aqui da região, como eu disse. Ao chegar no local, a guarnição encontrou a vítima em decúbito dorsal, com respiração espontânea e batimentos cardíacos normais, segundo o relatório aqui do Corpo de Bombeiros. A vítima estava inconsciente, não estava falando e reagia apenas a aqueles estímulos dolorosos, né? E estava apresentando fratura no antebraço esquerdo e sinais de traumatismo crânioencefálico. Então, um acidente muito sério, ação rápida aí, a gente mostra por essas imagens aqui no Tá Na Hora, a agilidade do Corpo de Bombeiros, a equipe aí, são os motoqueiros aí, né? São verdadeiros anjos sobre rodas, atuando aí para salvar vidas. E aí, ó, fez o atendimento, teve imobilização e a vítima foi rapidamente transportada para o UGOL com apoio de uma unidade de resgate e a equipe Garra realizando aí esse serviço aí, inclusive até para ajudar a unidade de resgate a chegar rapidamente ao UGOL, e tudo isso na GO 070. Sentido Goianira, então chegou rápido também no UGOL, mas o Corpo de Bombeiros teve que trabalhar rápido. É isso aí, a gente traz essas informações para que toda a população, inclusive chegando período de férias, o pessoal às vezes acelera para fazer as coisas mais rápido, pegar a estrada. Vamos com muita calma, porque a semana já começou com esses acidentes registrados aqui, com a ação rápida do Corpo de Bombeiros, e o Tá Na Hora traz as informações para você que está ligado aqui na TV Serra Dourada. Eu volto com você, Sandes. Ok, Elias, muito obrigado. Informações ao vivo. Lembrando que o primeiro, que foi o ajudante do caminhão, do caminhoneiro, teve dificuldades para sair, teve que serrar a porta do caminhão, foi encaminhado ao UGOL. O outro acidente, muito mais grave, também encaminhado ao UGOL do motoqueiro, que tem suspeita de traumatismo craniano, fratura do braço, também encaminhado ao UGOL, e a nossa torcida para que os dois se recuperem o mais rápido possível. Pedimos orações de todas as pessoas que estão assistindo o programa. Maus tratos e abandono em Aparecida de Goiânia. Abandono de quem? De idosos, de incapazes. Esse abandono foi registrado em um abrigo clandestino, lá no setor Parque das Nações. Uma situação assim de pura negligência, falta de dignidade, falta de respeito. Vamos acompanhar.
Vítimas com 62, 77 e 83 anos foram encontradas em condições precárias, sem alimentação adequada, sem higiene e em estado de abandono. Os policiais militares chegaram ao endereço após uma denúncia anônima. Como é que tá o senhor? Tá tudo bom? O senhor tá com frio? O senhor já comeu hoje? O senhor quer fazer xixi? 2 homens, um de 33 e de 66 anos, se apresentaram como responsáveis pelo local, mas tentaram esconder a presença dos idosos que foram encontrados nos fundos do imóvel, num barracão. Segundo relatos, os suspeitos ainda retinham os cartões bancários dos idosos e sacavam as aposentadorias. Os 2 foram presos em flagrante por maus tratos, apropriação indébita e exploração financeira. Os idosos receberam os primeiros atendimentos e agora estão sob os cuidados dos órgãos de assistência social. Vocês viram, né? Perguntou se estava com fome, se queria fazer xixi. Completo abandono e o pior de tudo, clandestino. Clandestino, tomando o dinheiro da família e dando esse tratamento para esses idosos. Isso é uma vergonha. E atenção, você que está se preparando para ingressar na faculdade. Olha só, hein? As inscrições para o vestibular do 2º semestre da FAC Unicamps, Centro Universitário com nota máxima do MEC, mais de 15 cursos presenciais e 50 EAD, as inscrições já estão abertas. Então estude odontologia, direito, psicologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, nutrição, inteligência artificial e muitos outros cursos. Vários cursos para você fazer de forma presencial e também à distância. Então você de qualquer cidade de Goiás, entre em contato, vou falar o endereço daqui a pouquinho. Agora, como ingressar na FAC Unicamps? Enem, vestibular social, nota do ensino médio, redação online, transferência ou como portador de diploma. Inscreva-se agora mesmo pelo QR Code que está aqui na tela ou acesse facunicamps.edu.br ou entre em contato. É um WhatsApp. Basta você mandar um oi que você recebe as informações. 62 3091 6600. Eu disse 62 3091 6600. FAC Unicamps. O seu futuro começa aqui. Então procure a FAC Unicamps. Daqui a pouquinho tem as notícias quentíssimas do meio artístico brasileiro com Jussara Ávila. Vamos ter também o nosso quadro de solidariedade. Vamos tentar realizar um sonho, hein? Hoje é uma caríssima ressonância magnética do crânio que vamos tentar conseguir. E vamos seguindo por aqui com mais um alerta sobre tráfico de drogas aqui em Goiânia. Em 2 ações diferentes, a polícia prendeu traficantes e apreendeu uma grande quantidade de drogas. Em um dos casos, um suspeito foi flagrado com drogas avaliadas em mais de R$1 milhão no setor Real Conquista. A prisão aconteceu na tarde do último sábado. O homem de 30 anos foi abordado durante o patrulhamento de rotina. Com ele, os policiais encontraram 2 peças de entorpecentes. Aqui em casa a polícia encontrou pasta base de cocaína, skunk e bala. Eu sou Uber, trabalho de Uber, sou responsável por guardar e entregar a droga. O pessoal me liga e combina a entrega. Mas foi na casa do suspeito que a situação ficou ainda mais grave. Lá, os militares apreenderam uma grande quantidade de drogas. Pasta base de cocaína, maconha e êxtase, com um valor estimado em mais de R$1 milhão. Todo o material foi levado para a central de flagrantes e o suspeito está à disposição da justiça. Ele deve passar por audiência de custódia nas próximas horas. Em uma outra operação, mais de 150 quilos de skunk, uma versão potente da maconha, foram encontrados em uma casa aqui na capital. Um prejuízo de mais de 2 milhões para o tráfego. Graças a Deus deu esse prejuízo. Confira os detalhes. A ação foi uma parceria entre o Batalhão de Rotam, Polícia Militar e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O suspeito de 35 anos foi preso em uma casa no bairro Cardoso 2, em Goiânia. Segundo as investigações, ele se passava por motorista de aplicativo para disfarçar a distribuição das drogas.
No imóvel, os policiais encontraram 150 quilos de skunk, uma droga conhecida como super maconha, com um alto poder de entorpecimento. Todo o material e o preso foram levados para a Polícia Federal, que vai assumir as investigações. E a Polícia Civil de Goiás prendeu um dos principais suspeitos de roubos de carga em Itumbiara, Pablo Henrique Monteiro da Cunha. Ele foi localizado num trabalho conjunto da Polícia de Goiás e da Polícia do Paraná. Ele é alvo da segunda fase da Operação Grão Seguro. Ele já é procurado desde abril do mês passado. E quem traz todos os detalhes desta matéria, desta reportagem, é o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Olá, Sandes. Muito boa noite para você. Uma ótima noite também a todos que acompanham Tá na Hora Goiás. Exatamente, viu? Essa foi aí uma operação que foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Paraná e que conseguiu colocar atrás das grades um dos principais nomes que vinha aterrorizando os motoristas na região sul de Goiás. O Pablo Henrique Monteiro da Cunha, ele foi preso durante a segunda fase da Operação Grão Seguro e apontado como um dos principais nomes, aí, um dos principais líderes dessa quadrilha especializada em roubar cargas de alto valor, principalmente grãos, como por exemplo o milho e também a soja. Segundo as investigações, gente, esses bandidos eles agiam de forma bastante violenta. Eles rendiam as vítimas às margens da BR-153 em Itumbiara, colocavam essas vítimas aí em cativeiros e na sequência roubavam não somente o caminhão que era utilizado para transportar essa carga, mas também toda a carga de alto valor. O Pablo, em específico, ele estava foragido desde a primeira fase da operação que aconteceu em abril e foi localizado, escondido no estado do Paraná, através de imagens de câmeras de segurança. A polícia acredita também que ele tenha aí participado de outras ações criminosas. Na primeira fase da operação, a gente lembra que foram cumpridos 7 mandados de prisões temporárias e 11 mandados de busca e apreensão, não somente aqui no estado de Goiás, mas também em São Paulo e também em Minas Gerais. Agora, Sandes, com a prisão desse novo nome, a polícia acredita que outras vítimas possam surgir e colaborar com as investigações. Eu volto com você. Ok, Guilherme. Bom trabalho e até daqui a pouquinho, onde você volta no Jornal Serra Dourada. Agora vamos trazer as quentíssimas do meio artístico brasileiro. Quem está aqui do meu lado é Jussara Ávila. Boa noite, Jussara. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Como é que passou o final de semana das fofocas? Desse final de semana, tranquila, quietinha, descansando. Tava precisando. Mas acompanhando tudo? Tudo, de olho em tudo e trazendo novidades. E o que é que você acompanhou do Gustavo Lima? Pois é, o Gustavo Lima comentou que preferiu ficar aí um período sem realizar muitas apresentações para focar na sua família e também em um trabalho com músicas inéditas, que será gravado agora nessa próxima quarta-feira, olha só. Saudade, porque eu passei quase 6 meses aí, Léo, mais tranquilo, né? Focado nesse repertório em espanhol, nesse próximo repertório que a gente vai lançar, focado também na família, porque quanto tempo já, né, nessa correria, quase 20 anos de trabalho ininterruptos, e foi maravilhoso estar, acima de tudo, olhar as coisas de outra maneira, ter mais tempo também para mim, né, e ter mais tempo também para a gente dedicar à música. Eu acho que a música também ela precisa dessa liberdade de tempo. Sabe? Quanto mais tempo você tem, você consegue fazer música com mais amor, com mais coração. Mas vem coisa nova por aí. Vem lançamento, ele está preparando um repertório em espanhol também, músicas internacionais, uma carreira totalmente diferente do que ele vem lançando. E vários artistas vêm tomando essa iniciativa, assim como Jorge Mateus também, que vai dar uma pausa de 6 meses. Outros artistas preferem desacelerar. É isso aí, mas domingo é dia de missa. Isso. E a Maria Alice, filha da Virgínia, foi na missa. O que ela fez? Ai, gente, nesse domingo, gente, missa dominical, né? E para os católicos, a Maria Alice, filha da Virgínia Fonseca, encantou os seguidores ao pedir dinheiro para a mãe para usar, para levar dentro da sua bolsa como oferta para a igreja. Olha só. Fechadura aberta. Oi, minha cururuzinha. Você tá linda. Mamãe, coloca a oferta aqui, ó. Colocou oferta. Dinheiro? Dinheiro. Tá bom. Vou colocar na igreja de mim. Tá. Coloca na bolsa. Tem que dobrar também da bolsa.
Sim, o seu. E o da Floflô você vai entregar pra ela, né? Pronto, fechou. Esse aí você vai lá entregar pra Floflô. Não, me dá aqui, que ela não vai vir aqui. Eu entrego. Como é que fala com a mamãe? Obrigada, mãe. De nada. Dinheiro para missa. É muito bonitinha, ela é muito religiosa, é ela que pede para ir para a igreja, é ela que faz questão de ir lá na frente, de participar. É muito bonitinho, gente. Que coisa, parabéns, 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 é emocionante. Mas, aqui não tem chuva, nós estamos em Goiânia, no centro-oeste. Mas no Nordeste, você sabia que é época de chuva no Nordeste? E São Pedro não teve dó de Maiara e Maraísa? Nem mesmo a chuva forte que caiu lá no Ceará foi capaz de apagar a apresentação de Maiara e Maraísa, gente. Sobre uma chuva intensa e diante de uma multidão empolgada, a dupla sertaneja manteve o show ali, ó, firme, em pé e emocionou o público, olha só. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Diz o poeta, o artista vai onde ele está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. E elas deixaram a chuva cair e o show não pode parar. Assim como o público estava lá, eles fizeram questão de estar também firme e forte ali, ó. Chuva caindo, cantando, e o público acompanhando e a Clara aplaudindo de pé. Mas você bateu papo com um cantor que está despontando no Brasil inteiro, logo, logo vai começar a despontar por aqui também. É o Henry Freitas. Sim, ele esteve aqui no show aqui no estádio Serra Dourada, Henry Freitas, e marcou presença, assim, no evento do Bumba Meu São João. Gente, e o cantor falou sobre o quê? Amor à família e também sobre a revelação com a namorada Yasmin. Vai viajar, tem muita coisa nova e, ó, férias logo, logo após esse São João, olha só. Hoje, com essa grande atração, Henry Freitas, tudo bem, Henry? Tudo bem, é uma honra receber você, feliz de te encontrar mais uma vez. Terapia do Henry, o que é a terapia? O que a terapia traz? O que acontece na terapia? A terapia do Henry, na verdade, essa parada de terapia começou pelos fãs. Eu acho que é pela forma que a gente conduz o show. Nosso gênero é forró, é claro, mas eu sou um artista, assim, a gente costuma dizer que é meio desconstruído no que canta. Tem um pouco do funk, tem um pouco do trap, tem pagode, tem a rocha. Então, assim, é uma terapia porque quem tá sofrendo ou sofre mais, quem tá feliz fica mais feliz. A gente passeia um pouco de tudo ali nas músicas e a galera gosta bastante. Tem a sensualidade, porque ele gosta de atiçar as moças que estão lá embaixo também. Tem esse negócio, né? Tenta ali arranhar, dançando e tal. Ajuda os caras a tomar uma também. Casa as pessoas, separa as pessoas. Terapia, realmente. Festa junina. Se você fosse dançar uma quadrilha hoje, você seria o noivo, que tá namorando, ou o padre? Eu seria o noivo. O noivo? Seria o noivo. Apaixonado. Com certeza. A minha namorada é uma ótima dançarina de forró. Eu acho que na quadrilha ela vai se sair bem também. O que rolou de presente? O que você deu, o que você ganhou do Dia dos Namorados? Ó, eu ganhei um presente, só que eu cheguei na correria tão grande, eu vim me dar conta agora. Tinha duas sacolas lá no meu quarto. Meu produtor até falou, tu abriu isso aqui? Eu disse, eu não abri não. Mas eu dei pra ela um buquê de rosas, dei chocolates, ela completando daqui a 10 dias. Então assim, eu deixei o presente do Dia dos Namorados e o presente de aniversário, presente material, né? Pra dar tudo de uma vez. Então assim, daqui a 10 dias ela ganha um presente. Mas hoje eu dei rosas aí, 120 rosas pra esse dia ficar bem especial. É isso aí, Henry Freitas, pra você. Obrigada, hein? Valeu, que agradeço. Para quem achou que ele é pão duro, 120 rosas são caríssimas. Mas só um buquê. Aí ele falou assim, olha, eu esperei, né? Dia dos Namorados, ela faz aniversário daqui 10 dias, vou dar um presente só. Pão duro. Pão duro. É um pão duro, é um pão duro. Eu achei. O que você ganhou de presente, Sandes? Mas, se fosse você, Jussara, se você estivesse namorando, você não está mais. Não, estou solteiríssima. O que é que você daria para o namorado? Olha aqui o presente, gente. Olha, eu prontíssima. Cadê o mato velho? Cadê o mato velho? Vamos matar o velho. Dito isso, você volta amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser e Ele quer. Agora vamos trazer o nosso quadro Inteligência. Daqui a pouquinho, ela já chegou aqui, doutora
Sodré, Adriana Sodré, daqui a pouquinho o quadro Inteligência Emocional, porque por falar em emoção é saúde, saúde é o que interessa. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. Eu já estou aqui no nosso quadro Saúde é o que Interessa e durante toda essa semana a gente vai conversar com o oftalmologista Bruno Diniz. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a oftalmologia e a saúde ocular. E nessa semana a gente vai ter a oportunidade de responder algumas perguntas falando sobre algumas doenças que são as mais prevalentes, então fique ligado. Doutor, degeneração macular, o que é? Bom, a degeneração macular é uma doença que afeta o centro da retina, o centro da visão, que é aquela visão responsável por enxergar a detalhes, para enxergar o rosto das pessoas, aquela visão necessária para dirigir. É uma doença que afeta principalmente pacientes acima de 60 anos, em sua maioria, mas outros fatores também podem ajudar no desenvolvimento, como o tabagismo, exposição ao sol. É uma doença que é uma das principais causas de cegueira irreversível depois dos 60 anos de idade. Ela pode ser dividida na forma úmida e na forma seca. A forma seca é a mais prevalente e a forma úmida é uma das mais graves, é uma daquelas que a gente tem que tratar de forma mais aguda. E quais são os tratamentos disponíveis hoje no Brasil e o que tem de mais moderno? Bom, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui no Brasil o que a gente faz é a mesma coisa que se faz aí no mundo afora. Então, para a degeneração úmida, essa que eu mencionei, que existem sangramentos, vazamentos e que elas aparecem de forma mais aguda, a gente usa as injeções intravítreas. Então a gente faz uma injeção de uma medicação dentro do olho e essa medicação vai inibir vasos que se formam nessa doença e com isso a gente consegue tanto estabilizar e em muitos casos até melhorar a visão. Para a forma seca, ainda existem poucos tratamentos. Novos tratamentos estão chegando aqui no Brasil, nos Estados Unidos já existe um tipo de injeção intravítrea sendo feito, mas os resultados ainda são pouco satisfatórios. Mas acredito que em breve teremos novidades no campo da degeneração macular seca também. Muito obrigada, Sandys é com você, até amanhã. Até amanhã, Liz, assunto muito bom durante a semana e outro assunto muito bom é falar de inteligência emocional. E o assunto de hoje são os conflitos nas redes sociais, que não são fáceis. Como desenvolver uma autoconsciência e empatia nesses momentos de exposição pública? Para ajudar a entender melhor esse cenário, aqui está a psicóloga doutora Adriana Sodré. Boa noite. Boa noite, Sandys. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Boa noite, pessoal de casa. Conte tudo, não esconda nada. Tá certo. É muito bom quando a gente traz esses assuntos assim para a internet, né? Para a gente poder ter acesso aí o que realmente acontece dentro dos colégios. As crianças hoje não estão tendo consciência e nem empatia. E aí está gerando uma série de bullying, como eles falam, né? E a gente por reclamar, por que bullying? Né? Agora, nessa época, quando antigamente a gente podia falar o que quisesse. Só que assim, na nossa época, não tinha tanta informação como as crianças têm hoje. Então, é importante você desenvolver autoconsciência e empatia. Autoconsciência é fazer seu adolescente pensar assim, o que você está sentindo? Porque quando eu faço com que aquela criança comece a pensar o que ela está sentindo, ela começa a pensar o que o outro pode sentir. E fazer ele se colocar no lugar do outro, né? Porque quando eu faço ele pensar que o outro está chateado, que o outro pode passar por situações em casa que ele nem imagina, aquilo ali começa a fazer com que ele repense sobre as suas atitudes. E isso começa em casa, pai. A gente precisa trabalhar isso dentro de casa. Princípios e valores não saem de moda. É isso aí. Explicação rápida, correta. E até a próxima segunda. Muito obrigada e até a próxima. Muito até obrigada. A próxima. Então, obrigado à doutora Adriana Sodré, que volta na próxima segunda-feira com Inteligência Emocional. E agora o nosso quadro de solidariedade.
Beatriz Rocha Batista, boa noite. Boa noite. Como é que tá você, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você mora onde? Eu moro no Água Azul, fica próximo a Maísa, saída para Trindade. Lá na saída para Trindade. Isso. Mas lá já é Goiânia ou já é Trindade? Onde eu moro ainda é Goiânia, um pouquinho para frente já é Trindade. Então a direita é Goiânia e a esquerda é Trindade. Trocou... Indo daqui para lá? Atravessou a rua é Trindade. O meu bairro é o último de Goiânia. É o último de Goiânia? É o último. Lá perto da Polícia Rodoviária Estadual. Isso, próximo ao cemitério, Vale do Cerrado, bem pertinho. Exatamente. Aqui está que você quer fazer um pedido para sua mamãe. Qual é o nome da mamãe? Evanilde. Dona Evanilde tem quantos anos? 51. Tá nova? Tá nova. Mas ela estava com dor de cabeça, sentindo mal, o que é que foi? Ela tem dor de cabeça frequente, praticamente todos os dias. Ela tem tontura, dá náuseas, fez alguns exames, porém não achou, né, a causa precisa. Aí agora a gente precisa dessa ressonância para ir mais a fundo e verificar o que é que possa ser. Aí você tá vendo aquilo ali na televisão? Olha lá, ó. Sim. Isso aí é um aparelho, eu já fiz. Mês passado eu fiz. Check-up todo ano, fiz uma ressonância magnética. Graças a Deus está tudo bem. Mas ela precisa fazer uma ressonância magnética do crânio. Isso, exatamente. E não é barata. Não. Ela não tem plano de saúde, não conseguiu na rede pública. Não, e eu não consigo ajudá-la também pagando, né? A sua mãe mora com você ou em outro bairro? Ela mora em outro bairro. Lá também pertinho? É longe. Ela mora no Recanto do Bosque. Ah, ela mora na região noroeste de Goiânia. Isso. Então você precisa para sua mãe dessa ressonância magnética, não tem plano de saúde, não conseguiu na rede pública. Se for marcar pelo SUS, demora uns 2 anos. Demora muito. E você gostaria muito de ganhar através do nosso quadro de solidariedade. Isso. Tá confiante? Muito. Tá com fé que vai ganhar? Muito. Então, eu acho que eu dei um telefonema ótimo. Você sabe o que é um telefonema ótimo? Não. Telefonema ótimo é melhor do que bom e melhor do que ótimo. A notícia é boa, né? Glória a Deus. Vamos conferir? Vamos. Se ganhou ou não ganhou, ressonância magnética, que é cara. Vamos saber se a mamãe da nossa telespectadora ganhou ou não ganhou. Beatriz Rocha, que é para a mamãe Evaneide, a ressonância magnética. Presentão de CRD Medicina Diagnóstica. Quem vai falar de lá é a doutora Evaléria Celise Rios Pinto. Sou a doutora Evaléria, médica radiologista do grupo CRD Medicina Diagnóstica por Imagem. Estamos localizados no local privilegiado de Goiânia, na Avenida Paranaíba, de fácil acesso, com estacionamento disponíveis para os nossos clientes. E ainda contamos com várias modalidades de exames disponíveis por 24 horas, como ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-x, densitometria óssea, dentre outros exames. Estamos aqui disponíveis para atendê-los com qualidade, com satisfação e dar o melhor diagnóstico para os nossos clientes. Doutora Evaléria, do CRD, Clínica de Imagem, olha aqui o endereço, olha o telefone, aceita todos os convênios, precinho bom para quem não tem plano de saúde, dê preferência para a CRD, que sempre ajuda os nossos telespectadores. Está aí na tela os telefones e o endereço. Obrigado, doutora Evanilde, que Deus dê em dobro para vocês. E você, Beatriz, satisfeita? Muito, obrigado, Sandy. Deus abençoe você e a sua equipe, muito. Vai poder ajudar a mamãe? Muito. É a minha forma de ajudar ela, é essa. É um exame caro que vocês não tinham a menor possibilidade de pagar. É uma ressonância magnética do crânio. Obrigado pela confiança em nosso programa e graças a Deus, mais um sonho realizado através do quadro Eu Preciso de Você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Quero combinar com você. Vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. Se eu não voltar bem rápido, você pode me chamar de feio. É um pé lá, outro cá e eu volto já. 19h12, estamos de volta.
Imagina você indo para um casamento de repente, é atingido por um caminhão desgovernado. Isso aconteceu onde? Quem conta pra gente foi em Anápolis. É a Sheila Araújo. O cenário foi em frente à Capela Santa Maria das Vitórias, onde acontecia uma cerimônia de casamento. Um caminhoneiro visivelmente embriagado perdeu o controle e atingiu pelo menos 5 carros que estavam estacionados. Em um dos veículos tinha uma mulher e um menino de apenas 5 anos dentro. A mãe, desesperada, contou que teve uma crise de pânico por não conseguir soltar o filho da cadeirinha no momento da batida. As imagens feitas por testemunhas mostram a correria. Convidados do casamento, vizinhos, tentaram impedir o motorista de fugir, mas ele conseguiu engatar a marcha e saiu em alta velocidade em direção do Ceasa, no setor sul. A polícia militar foi chamada e agora faz buscas para localizar o caminhoneiro. Felizmente, ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Ainda bem. Só susto. A gente segue agora com o giro das principais ocorrências policiais registradas em Goiânia e em Goiás. Em Aparecida de Goiânia, um jovem de 18 anos foi preso no primeiro dia de trabalho. Ele tentou sair de um supermercado com a mochila cheia de produtos furtados, entre alimentos e itens de higiene, tudo avaliado em cerca de R$200. O rapaz, que já tem passagem por estelionato, foi levado para a central de flagrantes. Ainda em Aparecida, uma motociclista de 29 anos foi presa depois de invadir uma área isolada por causa de um acidente de trânsito. Ela xingou os policiais, chutou um deles e até mordeu o dedo de outro durante a abordagem. Foi indiciada por vários crimes, incluindo lesão corporal, resistência e desacato. Já em Anápolis, uma briga de vizinhos terminou em confusão generalizada. Um homem agrediu o morador da casa ao lado, terminou invadindo a residência e ainda danificou o portão de uma outra vizinha. Moradores registraram tudo em vídeo e o suspeito teve que ser algemado e foi levado para a delegacia, onde assinou o TCO. Em uma ação de combate ao roubo de cargas, a Polícia Civil de Goiás, em parceria com a Polícia do Paraná, prendeu Pablo Henrique Monteiro, um dos principais suspeitos de atacar caminhoneiros da região de Itumbiara. Essa foi a segunda fase da Operação Grão Seguro, que já cumpriu mandados também em São Paulo e Minas Gerais. E para fechar, uma prisão em um caso de grande repercussão em Senador Canedo, um dos envolvidos no duplo homicídio de outubro do ano passado, onde as vítimas foram encontradas amarradas e carbonizadas, voltou a ser detido por descumprir medidas cautelares e tentar atrapalhar as investigações. Outros 3 suspeitos também já foram identificados pela Polícia Civil. E mudando de assunto, a fé já toma conta de Trindade. Faltando poucos dias para o início da Romaria do Pai Eterno, a cidade já está assim em clima de festa religiosa. E este ano, uma novidade promete emocionar ainda mais os fiéis. É o sino, o maior sino do mundo, feito lá na Polônia, que recentemente chegou no Brasil e em Trindade também. Vamos acompanhar todos os preparativos na matéria do nosso repórter Elia Júnior. Com a ajuda das netas Sofia e Ana Vitória, a Isabel, que tem 69 anos, chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Elas vieram de Cotegipe, na Bahia. É importante demais, importante, e estou terminando de pagar a minha promessa hoje. Não vou parar de visitar o Divino Pai Eterno, porque está aqui no meu coração. No santuário, milhares de devotos assistiram à missa celebrada pelo reitor Padre Marco Aurélio, no último domingo que antecede o início da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Este momento especial em que o povo se encontra para a celebração da fé e da esperança. A cidade está já bem movimentada, os romeiros vindo, participando. Esse final de semana foi repleto de pessoas que vieram de todo o Brasil celebrar a fé, celebrar o amor do Pai Eterno. E sabemos que esta romaria realmente será intensamente celebrada na fé desse povo que vem para celebrar o amor do Pai Eterno. Estamos com uma grande expectativa. Neste ano, a festa contará com uma outra novidade. Um trenzinho administrado pela Basílica sairá do local e levará os fiéis ao canteiro de obras do novo santuário. Com o nome Família de Amor, o trenzinho terá ingressos vendidos no valor de R$20 para ida e volta. O Vox Patris vai badalar pela primeira vez no dia 26 de junho. O evento histórico vai acontecer durante a Bênção do Sino, marcada para as 19h30.
No próximo dia 26, nós estaremos juntos lá no santuário que nós estamos construindo, bem ali ao lado, para ouvir a voz do Vox Patris, porque todos querem ouvir o som do Vox Patris, convocando a esperança, querem se aproximar dele, e o sino é justamente tudo aquilo que as pessoas esperaram. É um projeto antigo que agora de fato realizamos graças ao amor do Pai Eterno. Está lá para todos celebrarem, estarem perto dele, para também viver essa vida em comunidade como igreja que somos. Caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. E o clima de festa já é bastante visível na cidade. Na rede hoteleira, as vagas já esgotaram. As reservas elas iniciam geralmente 30 dias após a romaria, mas isso é uma política nossa. Hoje a gente está com a taxa de ocupação para os 10 dias da romaria de cerca de 95%. Até sexta-feira, já ocupa 100% aí, então. De olho na procura por hospedagem, esse morador de Trindade está transformando o lote em fonte de renda e abrigo para os romeiros. 23 barracas estão sendo montadas no espaço que fica na capital da fé do estado de Goiás. Estão montando as barraquinhas e as famílias se acampam aqui. A gente já está aqui pronto para receber esse pessoal. Uma renda extra. Uma renda extra. No passo lento saiu a jornada pra romaria da devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. Eu volto amanhã às 18h30 com mais um Tá na Hora Goiás. Chegando o Jornal Serra Dourada com Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá na Hora Goiás.